Hoje você vai aprender gadologia. É uma matéria que não se encontra nas faculdades, que não se encontra nas escolas, uma matéria, uma disciplina virtual, com a carga horária de aproximadamente aí 1 hora, tá? É uma matéria não ortodoxa, que delícia! Então hoje você verá coisas que a ciência atual tenta varrer para debaixo do tapete, tá? Eu tenho um compilado para você de provas e evidências de que nós não estamos sozinhos nem mesmo na Terra. Não somos a única raça inteligente aqui. Então eu trouxe para vocês, tá, referências bíblicas de outras crenças, experimentos militares, uma série de coisas para você poder aprender. De antemão, peço para você deixar o seu like, que delícia de like! Para você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e conhecer o meu trabalho aqui na descrição desse vídeo. Por que que você deve conhecer? Para você não ser um gado, para você remover essas amarras do sistema. Não dá para você esperar 40 anos para comprar o seu mísero apartamento, sua casa, Minha Casa Minha Vida em 40 anos. É impossível. Você não tem 2 ou 3 encarnações para você trabalhar nenhuma e desfrutar na outra. Então aprenda que o sistema lhe fez escravo e é necessário que você saia dessa condição. Está na descrição, é o meu trabalho, está tendo 50% de desconto e você tem o meu suporte, mais o acervo de conteúdo que eu tenho por lá, tá bom? Bom, o que você vai aprender hoje nessa matéria de gadologia? Você vai aprender sobre Hollow Earth, ou simplesmente Terra Oca, tá? Que é uma perspectiva de um mundo que não nos é apresentado, onde o submundo da Terra tem seres conscientes, tem o próprio Sol, tem simplesmente continentes inteiros e civilizações perdidas, dinossauros, extraterrestres, discos voadores, e nós vamos ver que até o bigodudo da G2 se interessou por essa área e decidiu atracar suas nadadeiras por lá. Então hoje você vai saber sobre isso, tá bom? Bom, vou estar passando agora para a tela do computador, tá? Essa imagem que você está vendo se chama Kalapa, tá? É uma imagem de referência ao Hollow Earth, Terra Oca, dos monges tibetanos, tá? A capital, Shambhala. Então, simplesmente, os monges tibetanos, eles têm um quadro que referencia ao Hollow Earth, tá? Os budistas tibetanos também fazem referência a um vasto império subterrâneo, povoado por milhões de pessoas e governado por um homem chamado Raden Yepo, e também conhecido como o Rei do Mundo. O império se chama Agartha e sua capital, Shambhala. Então o império Hollow Earth é conhecido por eles como Agartha e a cidade, a capital que eles estavam conhecendo, o pessoal do Tibete, era Shambhala. As escrituras hindus também mencionam um vasto submundo, tá? As narrações purânicas dos filhos de Sagara e sua busca pelo cavalo de sacrifício, bem como a narração do aparecimento do Avatar Kalki, acontece na porção da Terra Oca. Então os budistas, os hinduístas, eles têm culturas e crenças sobre Hollow Earth, sobre Terra Oca. E o que será que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Será que a Bíblia fala sobre isso? Então vamos ver, vamos conferir isso aqui no Novo e no Antigo Testamento, tá? No Novo Testamento, em Filipenses capítulo 2, versículo 10, é dito o seguinte: encontramos essa referência, tá? Olha só, que em nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra. Se dobre todo o joelho. Essa citação de Filipenses menciona que os joelhos das coisas, criaturas, se dobram. Essas coisas estão todas vivas, porque se dobre o joelho, então não está deitado. Essa afirmação que pelo nome de Jesus se dobre todo o joelho, está no céu, na terra, debaixo da terra, é porque é como tido como alguém em pé, que é capaz de dobrar o próprio joelho. Quando você morre, morto não é enterrado em pé, tá entendendo? Morto não é enterrado de joelhos, morto é enterrado deitado. Então simplesmente está falando de seres viventes e inteligentes, que até mesmo nas camadas mais cruciais da terra se dobra todo o joelho diante do nome de Jesus, tá? Vamos lá. Isso é uma referência na vida subterrânea?
No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 3, encontramos uma afirmação semelhante, mas dessa vez menciona especificamente os humanos subterrâneos. Olha que coisa louca. E nenhum homem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Nenhum homem. Não está falando morto. Quando é morto na Bíblia, fala, e o Hades entregou os mortos. Então toda vez que se fala de morto na Bíblia, se fala simplesmente de morto, a palavra morto. Ah, mas pode ser um espírito que está no submundo. O Hades entregou os mortos. Ah, mas pode ser um espírito humano que está vagando pela terra. Cristo mesmo ensina que não existe isso, que são demônios, maus espíritos, espíritos de nefilins, giburins. Então olha só, nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. É uma condição, tá? Foi capaz de abrir o livro nem olhar para isso, tá? A sugestão aqui é que também existem homens sob a terra, isso é verdade, tá? Na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, lê-se o seguinte, em Jó, capítulo 26, versículo 7, tá? Ele estendeu o norte sobre o lugar vazio e pendurou a terra sobre o nada. Ele estendeu o norte sobre o lugar vazio, polo norte, lugar vazio, e estendeu a terra sobre o nada. Você vai entender sobre isso quando você ver as fotos aqui da NASA que eu tenho para te mostrar, tá? Então assim, tem referências na Bíblia, no hinduísmo, no budismo, nós temos experimentos militares aos milhares sobre a Antártida, tratado internacional que você não pode pisar lá, relatos de ex-oficiais militares, então assim, é quase que indiscutível que tem alguma coisa por lá. Se é um submundo, se é uma ilha, se é alguma coisa encantada, nós não sabemos, mas alguma coisa tem lá. E aí, simplesmente, nós temos aqui o começo de uma grande bigodada, né? Por que o bigodada? Porque eu não posso falar o nome, porque o sistema me ferra, mas o famoso bigodinho aqui, que começou a G1 e a G2, não começou a G1, mas ele continuou a G1 e a G2, simplesmente se interessou pela Antártida. Então vamos dar uma olhada, olha só, eu vou ter que codificar algumas palavras aqui, tá? A sociedade Tully, ok? E no filme do Senhor dos Anéis, aquele, sem ser o Senhor dos Anéis convencional, os Hobbit, fala sobre a sociedade secreta dos Tully. Que delícia, né? Meramente coincidência, são delícias geladas. E na sociedade dos Tullys fica a norte, fica submerso e tem ouros pra caramba. Que delícia, né? Depois pergunta como é que o cara imaginou. Como é que o cara imaginou, o senhor diz, imaginou, né? Imaginou. Eu posso garantir pra você que até o nome Gandalf era usado no passado. Então simplesmente os caras mas tinha uma ave que voava. Sempre teve. É só você pegar os livros de Júlio Verne. Ninguém imagina algo que não viu. Você já imaginou o pterodáctilo? Sabe o que é o pterodáctilo? Imagina aqueles répteis super velozes, dinossauros super velozes, com óculos assim estilosos de favelado, cantando assim, e aí? Sabe? E aí? Qual vai ser? Já imaginou? Por que você não imaginou isso antes? Porque nunca lhe foi apresentado. Não dá para imaginar aquilo que nunca existiu. Não tem como você imaginar algo que você nunca aprendeu, não te ensinado, ou você não vivenciou. Então, obviamente que o Senhor dos Anéis é toda uma referência de mundo do passado. É só você estudar os meus vídeos aqui de Pangeia, os mapas de Urbano Monte, que você vai entender. Então, a sociedade Tully, bem conhecida por Bigodudo aqui, tá? Relatou muito sobre os mitos tibetanos. Então, ele mandou pesquisadores pelo mundo, Egito, Oriente Médio, Tibete, tá? Para poder tentar entender essas aberturas na Terra. Existe até uma teoria que o Bigodudo ordenou uma jornada de pesquisa para tal abertura na Antártida, baseada em um discurso do almirante Dönitz, diante de um submarino alemão em 1944, quando afirmou que a frota de submarinos alemã está orgulhosa de ter construído uma fortificação invisível para o Bigodudo. Então tá lá, o seu almirante já foi para a Antártida e voltou super satisfeito com o que encontrou lá, em qualquer lugar do mundo. Então, uma fortificação invisível em qualquer lugar do mundo. Delícias geladas. Durante os julgamentos de Nure Pararapuruberg, tá, que foram bem conhecidos, eles ganharam a G2. Os Estados Unidos, aquelas músicas bonitas, chegaram os navios, e aí simplesmente a mulherada ficou louca com os soldados. Ganharam a guerra sim. Ganharam. Os nazistas ganharam. Essa é a pura verdade, tá? Ponto final. Coloca na tua cabeça. Então, olha só, durante o julgamento, tá? Dönitz falou de uma fortificação, porque primeiro teve uma absolvição de alemães, nazi, pelo mundo inteiro, foram absolvidos, dependente do que aconteceu. E os que foram pegos, apenas 6,
uma guerra entre o planeta inteiro. Apenas 6 foram condenados. E os que condenaram não se arrependeram, tá? Então ele falou o seguinte, né? Durante o julgamento, ele disse que ele construiu uma fortificação invisível em meio ao gelo eterno. Por que gelo eterno? Porque não adianta você escavar o gelo que ele volta. O gelo eterno ele é o seguinte, é um processo criacionista que por mais que você queira ultrapassar o gelo, ele vai se reconstruindo. E aquilo que tiver no meio do gelo simplesmente é perdido. Qualquer material a menos 200 graus Celsius se torna quebradiço. Então não tem composto químico hoje que aguente fazer escavação em gelo nas profundezas que não lhe é contada. Por isso que eles falaram, nós construímos em meio a esse gelo eterno, tá? Conforme a história continua, o Bigodudo e seus seguidores queriam criar uma raça de super soldados, inclusive criaram, tá? Esse artigo eu peguei dos Estados Unidos, mas aqui não está contando isso. A história do Capitão América é a história que aconteceu lá do Bigodudo. Eles criaram, o Bigodudo conseguiu criar um cara com 3 metros de altura, com músculos, corria 70 km por hora, levantava 1 tonelada, super inteligente, criou. Chamado Arianos, tá? Só que ele não foi o primeiro, o Bigodudo não foi o primeiro a criar. Os Hiperbórean lá de Tartaros já criavam esses seres há muito tempo. São tidos como super-heróis, super-humanos, tá? Eles criaram. Então, isso aqui não é ele não queria, ele criou, tá? Criou um super soldado. Vamos lá. Raça ariana como Atlântida, né? Para governar o mundo. Eles chegaram a essa conclusão por meio da aceitação de muitas crenças e práticas ocultas, incluindo a teoria da Terra Oca, tá? Há uma lenda que diz que o Bigodudo e seus principais conselheiros escaparam nos últimos dias do Terceiro Reich. Puramente verdade, tá? Tem registros históricos aqui na América do Sul que simplesmente o Bigodudo foi lá na Argentina e reabasteceu os seus submarinos na Argentina. E aí dali que ficaram sabendo os russos, os americanos sobre o paradeiro do Bigodudo, tá? E eu vou falar para você a quantidade de ouro que ele levou embora, tá bom? Passando pela Argentina e logo em seguida a abertura do Polo Sul Antártida, onde descobriram uma entrada para o interior da Terra Oca. De acordo com o Hollow Earth Research Society, ok? Em Ontário, Canadá, eles ainda estão lá. Então, de acordo com esse jornal, os caras ainda estão vivendo lá, tá? Após a G2, afirma a organização, os aliados descobriram que mais de... Olha só a loucura, a insanidade. Quem perdeu a guerra, meu brother? Quem perdeu a guerra? Será que foram realmente os bigodudos lá? Olha só, vamos lá, tá? Os aliados, o exército americano descobriu que mais de 2.000 cientistas alemães, tá, tinham sumido. E da Itália desapareceram também. Junto com 1 milhão de pessoas, 1 milhão de alemães sumiram, 1 milhão, tá? Além de 1 milhão, 2.000 cientistas de grande renome e um tesouro de inestimável riquezas. Porque ele fugiu pelo trem, e inclusive ele fez muito desenvolvimento de trem, uns trem assim, aguentava pancada de tanque de guerra. E os trens tinham vagões lotados. Sabe aqueles trens que carregavam trigo, milho, que eles são lotados assim, e os caras carregam 20 a 30 mil toneladas, 30 mil quilos em cada vagão, e há centenas de vagões? Imagina agora ouro no lugar. Imagina agora ouro assim em abundância. Imagina o cara carregando aí milhares e milhares de toneladas. É como se você poderia ter enchido, para tu ter ideia, uma piscina olímpica de ouro. E falando por baixo, tá? Das riquezas que foram levadas embora. Nós temos aqui uma foto, uma mísera única foto deles carregando essa camada de ouro. E aqui não é a foto do Bigodudo, mas é uma especulação de quanto de ouro que esse cara carregou, tá? Isso aqui é do Banco Central, não do Brasil, tá? Então, quanto de ouro que esse cara carregou? Então, vamos lá. Essa história fica mais complicada com OVNIs projetados do Bigodudo, tá? Com suástica nazi, tá? A colaboração nazista com as pessoas que vivem no centro da Terra e a possível explicação para os pilotos de OVNIs de aparência ariana, que nós vamos discutir daqui para frente. Então, simplesmente o cara sumiu 1 milhão. Olha só, olha se os caras perderam a guerra. Sumiu 1 milhão de alemães, 2.000 cientistas, os mais altos graus de renome, sumiram, ok? Beleza. Além disso, sumiu incontáveis riquezas
incontáveis objetos sagrados, tá, do Oriente Médio que era possível abrir portais, que caiu na mão desse cara. Sumiu muito, sumiu tudo. Nada disso veio parar na mão da aliança. Tudo isso sumiu. Os documentos foram queimados, ok? E aí simplesmente, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Além de tudo isso, os americanos, eles quiseram, eu vou mostrar para vocês, eles quiseram correr atrás do Hitler, tomaram um pau, né? Então praticamente é o seguinte, o tribunal de Nuremberg, somente 6 foram condenados à morte, todos os outros foram absolvidos, eles perderam suas riquezas. Não, vocês forçaram os caras a trabalhar como escravo, perderam suas riquezas, 3 anos depois devolveram a riqueza para eles com juros monetários. Então simplesmente, quem perdeu a guerra? Reflita bem a sua cabeça. Aí tem um jogo chamado Wolfenstein, que explica que o Bigodudo ganhou a guerra, mas é óbvio que ganhou. É óbvio que ganhou, tá? Então vamos continuar para a gente poder pegar aqui. Olha só. Nós tivemos aqui a Operação High Jump, tá? Que foi a procura do Bigodudo, tá? A procura do Bigodudo de OVNIs e de tesouros ocultos na Terra. Os Estados Unidos não estava só atrás do Bigodudo, eles estavam atrás das incontáveis riquezas que estavam na posse do Bigodudo. Riquezas que conseguiriam fazer a Europa, cada cidadão, se tornar milionário, né? E aí basicamente é o seguinte, olha só. Vamos aos fatos conhecidos. Essa operação confidencial, olha só, autorizada pelo almirante Chess Nimitz e planeada pela Marinha dos Estados Unidos, recebeu o nome de Operação High Jump. Tinha à frente o comandante almirante Richard Byrd, tá? Que nós vamos falar o que esse cara vivenciou lá, na reserva. E o contra-almirante Richard Cruzen, ambos da Marinha dos Estados Unidos. Eram também conhecidos por Task Force 68, tá? E estava subdividido em 5 grupos. Os números impressionam. Faziam parte de esquadra 4.700 homens para buscar o Bigodudo. 33 aeronaves, o porta-aviões, que delícia. E no navio do almirante Pilipsia, o navio de comunicações, e o navio do almirante USA Monte Olympus, tá? 2 destroyers, que delícia, aqueles navios que você não consegue nem ver o fim deles, né? 2 navios de abastecimento de submarino e mais outras coisas. Aí moveram 1/3 do exército americano inteiro para esse lugar, de menos dos soldados, 1/3 do exército americano para lá. E aí, sabe qual foi a ligação que passaram na televisão? Que disseram para o público, nós estamos levando aqui destroyer, navio, submarino, não sei o quê. Estamos levando todo mundo. Mas fique tranquilo que nós estamos investigando o aquecimento global, os pintinhos. Simplesmente os pinguins. Então simplesmente eles levaram todo esse exército para falar que estavam analisando os pinguins. Olha que delícia gelado. Faz sentido? Claro que não. E aí, olha só. Vamos lá. Vamos continuar aqui, tá? Deixa eu ver. Tá. Iria o almirante Byrne em busca da entrada de Hollowworth, tá? E investigar a existência de vida extraterrestre? Será que era esse o verdadeiro objetivo dele? Uma possível e estranha resposta era dada pelo jornal El Mercúrio, ok? Da cidade de Santiago do Chile, a 5 de março de 1947, sob o título Em Alto Mar, a bordo do Monte Olympus. O jornal escrevia em caso de nova guerra, em caso de nova, ok? Os Estados Unidos seriam atacados por objetos que conseguem voar do polo a polo a velocidades incríveis, do polo norte ao polo sul a velocidades incríveis. Em caso de guerra, eles seriam atacados por isso. Era a manchete do jornal que foi de fonte do almirante Burns. Que delícia, né? Investigando pinguins. Então vamos lá. O almirante Burns avisa hoje que os Estados Unidos têm de adotar medidas de proteção contra uma possível invasão do país por aviões hostis vindo das regiões polares. Então a primeira coisa que o cara fez foi o seguinte, meu irmão, arma uma frota aí nos Estados Unidos, resguarda, não acabou a guerra, é fictício isso aí, e assim, resguarda, porque eles vão vir dos polos. E aí começou essa tensão militar, tá? Vamos lá. Não é a sua intenção assustar ninguém, mas a realidade numa nova guerra é que os Estados Unidos podem ser atacados por aeronaves vindo dos polos. Depois dessa declaração, o almirante Burns não voltou a falar em público novamente sobre a Operação High Jump. É dito que a missão do explorador, tá, era feito isso, que devia explorar os pinguins, programada para durar 6 meses. Então, toda essa empreitada americana era para durar 6 meses no alto mar, tá? Os relatos são feitos a partir de entrevistas de 2 testemunhas e tripulantes. Eu coloquei esse UFO Incident, que eu tenho que explicar para você uma coisa, tá? Bom, vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, a operação que era para durar 6 meses durou 2 semanas. Ponto número, durou 18 dias.
Então a operação era para ficar em alto mar, levar estoque de comida, tudo para ficar 6 meses. Voltaram sem um destroyer. Sabe aqueles navios, aviões a jato decolam? Voltaram sem um deles. Pessoas desaparecidas. Era para durar 6 meses, acabou ficando 18 dias só, tá bom? E aí praticamente foi o seguinte, o Almirante Burns, ele obviamente, ele estava sobrevoando, ele estava fazendo uma varredura do campo, sobrevoando em seu avião, para trazer essas informações ao exército, e quando ele estava sobrevoando, ele acabou encontrando alguma coisa misteriosa na Antártida. Podia ser uma civilização, um continente, alguma coisa que não se encaixava nos padrões convencionais. Começou a falar de mamute, disco voador, um continente que não é frio, o frio foi embora, que encontraram árvores e todo o ecossistema que era estranho para todos nós. E aí ele passou uma experiência, se não me falha a memória, foram de 14 dias lá mesmo, logo quando chegaram, passou 14 dias lá, e ele voltou. O livro que ele escreveu, que é esse livro aqui, ó, só conta a chegada e a ida embora. Esse livro conta um breve discurso que ele teve com esses seres, mas o irmão dele falou que na boca dele que ele ficou 14 dias. E a descrição desse livro só fala de 2 dias. Os outros 12 dias nunca nós iremos conhecer. Que delícia! Então nós temos registro de 2 dias dele. Tá? E os mesmos 2 dias já é muita coisa. Então praticamente ele voltou para os Estados Unidos e falou o seguinte: olha, lá o bicho pega. Lá tem os arianos, tem discos voadores, eles têm grande tecnologia, inclusive o surfista prateado veio do Almirante Burns. Então toda essa história veio do passado. E aí ele começou a contar toda a tecnologia que tinha do passado. Os Estados Unidos, lá em Washington, eles começaram a colocar em pauta: nós bombardeamos ou não bombardeamos a Antártida? Bombardeamos ou não bombardeamos? Sim ou não? Porque simplesmente o Almirante Burns provavelmente falou desses seres que viviam lá na Antártida de uma maneira muito extensiva, que gerou medo nos compatriotas, né? E aí simplesmente começaram a colocar em pauta: julgamos bombas nucleares ou não? E aí simplesmente eles estavam fazendo essa pauta, essa discussão no Congresso, tem até esses registros, e aí simplesmente o que aconteceu foi o seguinte: eles foram surpreendidos com vários OVNIs sobrevoando a Casa Branca. E o nome desse negócio que saiu no jornal se chama UFO Incident 1952, tá? White House. Se você pesquisar, você vai encontrar essa informação. Então, os discos voadores começaram a sobrevoar a Casa Branca, sobrevoaram as casas dos oficiais, as casas dos generais, os bancos centrais. Então, ao que tudo parece, os discos voadores ficaram em pontos estratégicos de ouro, riquezas, casas de pessoas de renome e em cima da Casa Branca. E é dito que pousou uma nave na Casa Branca e que alguém que saiu de alguma coisa que saiu de lá conversou com a Casa Branca, com o presidente dos Estados Unidos, e depois disso foi formulado o Tratado das Antártidas, que você não pode mais ir para lá. Então alguma coisa desconhecida aconteceu. Saiu no jornal, recolheram no jornal. É simples assim, né? Como o caso Roswell. Sai jornal, recolhe o jornal, bate na porta do cara que comprou o jornal, ó, esse jornal aí foi errado. Então toma esse aqui, ó, lagostas para você. E aí simplesmente teve esse incidente, né? Foram surpreendidos. Aí fizeram um tratado internacional das Antártidas. Inclusive, os Estados Unidos, em guerra fria com a Rússia, os caras pararam 2x aqui na guerra. Vamos assinar o Tratado das Antárticas para não bater no lombo. Depois a gente volta a nossa... Então aconteceu, tá entendendo? E aí, vamos continuar. O que esse cara falou? Eu já fiz um vídeo, eu não vou colocar o vídeo de novo aqui, não vou falar sobre isso. Eu gastei 1 hora só descrevendo o que esse cara falou aqui. Eu gastei 1 hora, desde o momento que ele foi interceptado por OVNIs, o momento que ele estava levitando, tudo, até o momento dele ir embora, quando ele foi investigado pela CIA, quando ele simplesmente foi investigado pelo Exército. Eu contei tudo. Tem um vídeo, só você procurar no meu canal aqui, tá? Sobre um vídeo chamado Agatha. Vamos lá. Eu quero falar para você o seguinte: o Almirante Richard Burns, da Marinha dos Estados Unidos, tá? Voou para o Polo Norte em 1926 e sobre o Polo Sul em 1929. Ele se referenciou à Antártida como a terra do mistério eterno, porque ele não sabia, não se encaixava no padrão que ele tinha aprendido. Em referência ao Polo Norte, ele escreveu: eu gostaria de ver aquela terra além do Polo Norte. Ou seja, como assim além do Polo Norte? Porque se for a Terra uma esfera, não existe além do Polo Norte. Só vai existir além do Polo Norte se ela for estacionária e plana. E aí o cara colocou: eu queria ver além do Polo Norte. Então, meu irmão, o que nós estamos vivendo aí? Me explica. Porque se tem além do Polo Norte, redondo não é. E aí o cara falando, ou é muito grande e nós só estamos vivendo uma bolha, né? E aí é o seguinte: e o centro do grande desconhecido, né?
Em seu diário, Burns supostamente conta que entrou no interior da Terra Oca junto com outros e viajou 17 milhas por montanhas, lagos, rios, vegetação verde e vida animal. Ele conta que viu animais enormes, parecidos com os mamutes da antiguidade, movendo-se no mato. Ele finalmente encontrou cidades e uma civilização próspera, bem desenvolvida. A temperatura externa era de 70 graus Fahrenheit, 23, 30 graus. Seu avião foi soldado por uma máquina voadora com uma suástica nazi, né? Vamos lá. De um tipo que ele nunca tinha visto antes. Eles o escoltaram até uma área de aterrissagem segura, onde ele foi graciosamente soldado por emissários de Agartha. Delícias geladas, tá? Depois de descansar, ele e sua tripulação foram conduzidos ao encontro do rei e da rainha de Agartha. Disseram-lhes que lhe foi permitido entrar em Agartha devido ao seu elevado caráter moral e ético. Então só permitiram o cara entrar em Agartha porque ele era, olha só, o Brent Burns era o mais condecorado oficial do exército dos Estados Unidos. O mais condecorado naquela época. Medalhas e medalhas e medalhas. Por isso que deixaram ele entrar, tá? Eles passaram a dizer que estão preocupados com a segurança do planeta devido às bombas e outros testes feitos acima da superfície pelos governos. Após a visita, Burns e sua tripulação foram guiados de volta à superfície do planeta. Burns afirma que os Polo Norte e Polo Sul são apenas duas das muitas aberturas para o centro da Terra. Ele também escreveu haver um Sol abaixo da Terra. Então, há algum biotipo, uma fisionomia diferente do que nós conhecemos. Foi isso que ele falou aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou explicar e vou voltar, tá? E tem um livro dele, Viagem ao Centro da Terra. Eu vou pausar para eu não perder esse arquivo e eu volto, tá? Vamos lá. Então, simplesmente, o almirante Burns, ele estava sobrevoando a Antártida. E aí teve a operação chamada High Jump, que era a busca do Bigodudo, tá? E aí, olha só o relato dessa operação High Jump pelos oficiais que trabalharam nela. Olha a delícia gelada, tá? E aqui está um mapa do que é descrito como modelo da Terra heliocêntrico por Enoque, tá? Que foi arrebatado aos céus. Então Enoque dizia que a Terra era isso aqui. Não sei se de fato era isso aqui. Foi a interpretação de homens falhos. Pode ser que seja muito mais complexo do que isso aqui. Pode ser que seja dimensões. No final das contas, Enoque não tinha palavras para descrever o que ele estava vendo, tá? Então, olha só, Operação High Jump. John Switch, radiografista do Destroyer, tá? Conta o que viu a 17 de janeiro de 1947. Observamos da ponte, durante alguns minutos, luzes muito brilhantes que subiam verticalmente em direção aos céus. Muito rapidamente, que não conseguimos identificar devido à limitação do nosso radar. Então, simplesmente, estava subindo do oceano luzes brilhantes que aparentemente uma velocidade que não deveria existir, né? O tenente John, sei lá o que, tem uma versão semelhante. Aquilo saía verticalmente da água, é uma velocidade tremenda, tá? Voava entre os mastros do navio tão depressa que a turbulência que causava fazia andar para frente e para trás a antena do rádio. Olha que nível. A antena de um rádio de um destroyer, de um navio que tem uns 2, 3 quarteirões de comprimento. Delícias geladas, tá? Um avião dos porta-aviões que tinha decolado pouco antes foi atingido por uma espécie de raio desconhecido disparado do objeto. Então o objeto começou a atacar. Chegaram esses caras botando a banca lá, simplesmente o avião decolou, subiu do oceano, essas naves, e já no laser mandou uma para bala. Então vamos continuar. Desconhecidos do objeto. Quase instantaneamente despenhou-se junto ao navio. Neste ano, em junho, dá-se um incidente de Roswell, que eu não sei se foi o encobertamento dessa história ou se de fato o governo americano conseguiu botar a mão nessa nave. Alguma coisa aconteceu, eu não sei, tá? Mas foi no mesmo ano. Olha só, quando um objeto voador não identificado caiu no Novo México. A polêmica vive até hoje. Aquilo que para muitos foi uma confirmação de que a Terra é visitada por extraterrestres, para outros não passou da queda de um balão de meteorologia, né? Em 1958, durante o Ano Internacional da Geofísica, os Estados Unidos realizaram operações Argus com o pretexto que foram feitas 3 detonações nucleares a sul da cidade do Cabo. Então, assim, vamos lá, operações militares, tá? Eu tenho aqui o nome delas: Fishball, Bluegill, Trip Prime, Agathos, Kingfish, Starfish. Todas as operações militares que os caras estavam bombardeando os céus. Faz algum sentido para você o exército americano com milhares de soldados, com grandes tecnologias, navios cargueiros, bombardeiros, destroyers, mandando bombas nucleares para o céu? Faz algum sentido para você? Ou será que no céu tem uma cúpula e eles começaram a entender na cabeça deles que está todo mundo preso nessa terra e eles queriam sair de todo jeito? Não, nós temos que sair daqui. Então usaram bombas nucleares, usaram tudo para poder conseguir regaçar o dome e sair para fora. Não conseguiram.
Por que não conseguiram? Porque existe água magnética que é acoplada ao domo. Então, quando uma bomba atômica ou de hidrogênio entra no mar, ela não explode como deveria. Então a água absorve muita energia. Então eles não conseguiram fazer nada ali. Fizeram várias operações. Foram 20 anos tentando abrir o domo. E os russos tentando cavar para baixo. Tá? E nenhum dos dois conseguiram nada. Para você ver que nós estamos vivendo um aquário. É como os caras americanos falaram, nós estamos vivendo um aquário. Um aquário de cristal que não dá para quebrar. Então é o mundo que você está vivendo, é a insanidade desse mundo, tá? E junto disso, nós tivemos aqui pessoas que simplesmente começaram a divulgar essa história. Por exemplo, a Viagem para Agartha é um filme que se encontra no YouTube, que fala sobre a viagem que é feita ao centro da Terra e todo o ecossistema que existe lá. Não só isso, nós tivemos aqui também, tá, várias histórias sobre isso. Você pause aí para você poder ler, tá? Nós tivemos aqui essa história aqui também, ó, que é sobre a viagem ao centro da Terra. Inclusive esse mapa aqui é o mapa das entradas que tem ao centro da Terra. Inclusive no Brasil tem uma que fica em Manaus, em Mato Grosso, tá? Não me pergunte onde, que eu não sei, não conheço esses lugares, tá? Mas basicamente é o seguinte, tem esse conto aqui, que esses dois navegadores, eles estavam velejando pelo Polo Norte em busca de peixes e outras coisas, e simplesmente eles caíram numa correnteza e foram parar lá em Agartha, né? E aí simplesmente foram recebidos por homens de grande estatura, num idioma diferente e uma civilização avançada. Só que isso aqui aconteceu em 1811, tá? Então descreve detalhadamente, se você pode pausar esse vídeo para você ler, que eles foram simplesmente em contato com esses seres, tá? Bom, o que é importante eu falar aqui para vocês? Eu falei no começo do vídeo que você viria as informações da NASA. Hoje em dia não é possível mais, que não está tão disponível a público assim. Mas praticamente é o seguinte, ó, são imagens do ano de 2015, 2005, 1999, de satélites que estavam tirando foto da Terra, né? A bola de gude que os caras contam, tá? Mas praticamente é o seguinte, mesmo a bola de gude, eles pegam algo plano e torcem, tá? Simplesmente foi relatado grande atividade de campo eletromagnético no Polo Norte. Olha só, então eles falam que, ó, Norwich Satellite está tracing a voz do Norte Polo. Então começaram a encontrar grande campo eletromagnético no Polo Norte. E as imagens de satélites mostravam um grande campo eletromagnético no Polo Norte. Você consegue ver isso e tipo um vórtex aqui. Então essas são as imagens, tá, que você tem do Polo Norte aí, beleza? E aí, o que eu falo aqui pra vocês, né? O pessoal entra no meu canal aqui e fala assim, né, irmão, aí, esse canal aí é a maior viagem, meu. Uma viagem. Porque simplesmente, né, o professor Bisonho fala sobre isso. Porque simplesmente, falar a verdade é ser taxado como louco. É ser taxado como conspiracionista. Então simplesmente é isso. O governo americano gasta 20 anos com bombas nucleares no céu. Pra que eu não sei. Manda frotas de navios destroia para poder investigar pinguins. E você não. Realmente, eu adoro o governo. Eu adoro, não conteste. É o bonequinho Palupa mesmo, tá? Então é isso que eu falo pra você. Comece a questionar as coisas. E aqui nós temos os relatos do Júlio Verne, que também foi à Antártida, não sei se foi convidado a alguma coisa. Ele descreve, não só ele, teve americanos que chegaram a ter esse contato também. Inclusive teve cartas falando sobre isso, tá? E praticamente o que eu preciso dizer para você é isso aqui, ó. A escolha de acreditar nessa história é sua. Eu só posso te passar aqui as referências. Por exemplo, você pode reassistir esse vídeo e dar print ou ir pausando em cada aba, para você simplesmente lendo com calma, buscando as referências e você mesmo concluindo as suas pesquisas. Eu só posso vir até aqui. O que eu posso trazer para você é a Red Pill, é a pílula vermelha, a pílula da realidade. Agora tem a azul, a ilusão. E vamos ver o que a nossa vaca Jairo está falando aqui, né? Olha só, toma azul, meu bruxo, toma azul. Eu não sou uma vaca, meu nome é Jairo. Cola lá na live de Drausiologia. Nós vai falar de Homo sapiens. E de como evoluímos
dos macacos vegetarianos. Que delícia, cola lá, caranhau. Então simplesmente é isso. Tá entendendo? Então simplesmente é isso. Essa é a realidade. Colar na live de drausiologia e nós viemos aqui dos macacos, ou Neandertal. Neandertal com um buraco no planeta, né? Que delícias geladas, delícias geladas. Então simplesmente a história é muito mais complexa do que nós conhecemos. Infelizmente, não temos registros, não temos fotos. Inclusive eu publiquei aqui uma foto. Se você conseguir encontrar, você me fala, mas ninguém conseguiu. Não conseguimos encontrar nada, porque a história é ocultada. Só eles, só a elite mundial detém conhecimento. Nós não sabemos de nada. Tudo que nós temos são alegorias e suposições. E se nos é permitido falar de alegorias e suposições, é porque nós estamos longe da verdade. Delícias geladas, entendeu? Bom, espero que você tenha entendido sobre esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, é extremamente importante para o seu crescimento pessoal e espiritual. E também recomendo você conhecer o meu trabalho, tem um link na descrição, tá? Tá com 50% de desconto. Qualquer um que conhece o meu trabalho sabe que custa R$600, tá fazendo por R$297, você dá conta com conteúdo premium como bônus para você estudar sobre civilizações perdidas e o meu suporte pessoal. Vê se você não se torna gado, tá bom? Te encontro lá. E peço encarecidamente para você que está assistindo esse vídeo chegou até o final, para deixar o seu joinha para poder ajudar a divulgar esse projeto. Beleza? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Forte abraço.